Para mim é uma alegria sempre poder receber aqui os nossos visitantes. Queridos, quem já tem sentido a presença do Senhor aí? Está calor, né? A gente fala, nossa, tomara que o pastor não demore muito. Mas, queridos, é aquela história, né? Aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, nós temos que ter um coração para ouvir. Então eu creio que você não saiu da sua casa, veio a este lugar, né, sem o propósito de receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer entregar para você. E eu digo que a palavra do Senhor ela é rema revelado. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas, mas nós temos que ter um coração aberto para receber. E eu quero que você abra a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia aí, lá no livro de Josué, capítulo 1, um dos capítulos que eu mais gosto do livro de Josué, o capítulo 1, e nós vamos estar lendo do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois adora se conseguir desligar esse ventilador aqui, porque ele luta contra mim, né? Tenta. Quem achou diz amém? Amém. Então vou estar lendo aqui a palavra do Senhor e você acompanha com a sua Bíblia aberta. Então diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez em outras versões está assim: seja forte e corajoso. Mas eu vou trabalhar com o que está na minha versão: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Irmãos, a crise. Deus colocou no meu coração para me falar com os irmãos essa noite um pouco sobre a crise. Vivemos muitas vezes mergulhados num ambiente de crise. A gente ouve muito falar que o mundo está em crise em relação a várias situações. Vivemos crise, né? No âmbito, às vezes, social, político, econômico. E o que é crise? Crise é aquela situação que desestrutura, que desequilibra, que tira da pessoa a capacidade de ver claramente o que ela precisa fazer, ou que ela tem que fazer, ou para qual direção ela tem que caminhar. E muitas vezes a crise ela vem na nossa vida através de um problema, que pode ser uma doença, uma enfermidade, que pode ser um problema financeiro, que pode ser também a perda de um ente querido, ou até mesmo um divórcio, né? Uma relação que foi rompida, e em função daquela relação rompida gerou-se uma crise no coração de uma das pessoas que estava dentro daquele relacionamento, ou na vida dos dois, né? A crise
ela se manifesta muitas vezes de forma global, como foi o caso da pandemia. A pandemia, ela trouxe uma crise para todo mundo, para todas as nações, né? Muitas pessoas não sabiam como reagir a essa questão da pandemia, e esse período pós-pandêmico trouxe algumas informações para nós preocupantes. Alguns dias atrás eu vi num telejornal que o índice de remédios para depressão e para ansiedade triplicou. A venda desses remédios antidepressivos e remédio para ansiedade, praticamente ele triplicou a venda dele no mundo inteiro. Ou seja, nós temos hoje uma sociedade mais depressiva, mais ansiosa, mais preocupada. Então existe a crise que ela vem de forma global, que ela vem de forma que ela se manifesta de modo a atingir a todas as pessoas que estão presentes em todo o mundo, como foi o caso da pandemia. Existe também a crise financeira, que também é global, né? Às vezes causada pela guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, que de certa forma interfere na economia de muitos países do mundo inteiro, interferindo até mesmo na questão do aumento do preço dos alimentos, né? O preço do petróleo, enfim, onde aumenta o petróleo, aumenta também o custo dos alimentos, e por aí vai. Então existe a crise que ela é global, existe a crise que ela é mundial, mas também existe a crise que ela é pessoal, aonde a doença, ela não chegou na vida dos outros, ela chegou na sua casa. Você está vivendo uma crise por doença, porque a doença ela atingiu a sua família, a sua casa, ela chegou na vida de alguém, e aquilo está trazendo uma crise para você, porque você não está sabendo como lidar com aquela situação. Às vezes a crise financeira que se manifesta de forma global, na sua vida ela está se manifestando de forma pessoal, porque você olha na vida de outras pessoas, muitas outras pessoas têm dinheiro, mas parece que a crise ela resolveu se concentrar no teu bolso está faltando dinheiro, né? Então existe a crise global, existe a crise mundial, existe a crise pessoal, mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa se a crise é global, não importa se a crise ela é mundial, não importa se a crise ela é pessoal, o que importa é que existe um Deus que se manifesta nas crises, para dizer que você pode caminhar, para dizer que você pode avançar, para dizer que você pode ir adiante, se você se esforçar e ter bom ânimo. Porque, irmãos, quando eu olho para esse texto da Bíblia, eu vejo um homem em crise. Eu vejo aqui este homem chamado Josué em crise. Ele estava ali naquele momento vivendo uma crise muito pessoal no seu coração, porque ele estava vivendo um momento decisivo na sua vida. E o que é um momento decisivo? O momento decisivo é aquele momento onde você vai ou racha, ou você vai ou fica, né? Sabe aquele momento em que você tem que tomar uma decisão, aonde voltar atrás talvez não seja possível, você precisa avançar, e você às vezes não sabe como avançar. E Josué estava vivendo esse momento de crise, mas no meio daquela crise que estava acontecendo no seu coração, no seu íntimo, Deus se manifestou ali dizendo: eu estou com você na crise. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, existe um Deus que se manifesta na sua crise, seja ela qual for, para dizer: você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou contigo, eu estou com você, eu sou Deus que participo das suas crises, não impeço que elas aconteçam, mas quando elas acontecem, eu estou ali para te dar o suporte que você precisa. Porque, irmãos, às vezes nós queremos que Deus nos livre de tudo. Senhor, eu quero passar nesse mundo sem um probleminha, eu quero passar nesse mundo sem uma crise sequer. E Deus fala: não tem jeito. Viver nesse mundo e passar por crises, situações difíceis, situações de sofrimento, faz parte do viver, e faz parte do meu trabalhar na sua vida. Mas é dentro desses momentos que você vai ver que eu sou Deus. É dentro desses momentos que você vai entender a grandeza do meu valor na sua vida. Porque, irmãos, se nós não tivéssemos problemas e dificuldades, e Deus não agisse dentro deles, muitas vezes nós não teríamos visão de como é Deus nesse momento difícil da nossa vida, e como Ele age.
para fazer a diferença na nossa vida. Às vezes esses momentos são necessários. Eu vou falar daquele mal necessário, às vezes é necessário, para que você compreenda um pouco mais do poder de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, do trabalhar de Deus na sua vida. E ali, irmãos, a tônica que o Senhor ele enfatizou na vida de Josué, e Ele quer enfatizar na sua vida e na minha, é a tônica do esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque se você ler do versículo 1 até o 9, você vai ver que o Senhor fala 3 vezes com Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Aí Ele fala mais um pouquinho com Josué e diz: Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Aí lá no final, no 9, Ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu quero dizer para você, querido, eu vejo que no mundo que a gente vive, nesse mundo conturbado, onde existe essa crise causada por tantas situações adversas que vieram sobre nós nesses últimos dias, seja através de pandemia, de doença, de problemas socioeconômicos, de polarização política, esquerda e direita, porque também, irmãos, eu vi uma reportagem onde aquele que fez a reportagem disse que essa polarização política também trouxe crise no coração de muitas pessoas, de modo que muitas pessoas hoje não estão conseguindo viver em paz com o cenário político que se montou no Brasil. Só que aí eu pego aquela parte em que a Aurinete veio aqui, ergueu a bandeira, falou do amor à pátria, e aí eu vamos dizer assim, eu enfatizo o que ela disse aqui. Queridos, nós temos que amar o nosso país. Se às vezes você não concorda com o que aconteceu em relação às definições políticas do Brasil, é um direito seu, meu, de todos nós, mas nós temos que entender que a nossa esperança está em Cristo. Aquele que nos sustenta é o Senhor, e nós temos que depender dEle. Nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que dar testemunhos sobre a fé cristã, onde a gente estiver. A gente tem que proclamar a Cristo, mas nós temos que confiar na ação de Deus neste país. Só que não espere que Deus vai fazer tudo assim, sem esforço nenhum da nossa parte. Entra aqui o esforço-te, tem bom ânimo. E o primeiro esforço que eu e você temos que ter, irmãos, para que a gente possa avançar no plano de bênção que Deus tem na nossa vida, porque o que acontece aqui, Deus tinha um plano de bênção para Josué, Deus tinha um plano de bênção para o povo, Deus tinha promessas que Ele queria cumprir na vida de Josué e na vida do povo. Só que o Senhor estava dizendo, para essas promessas se cumprirem, para esse plano de bênção se realizar, esforça-te e tem bom ânimo. Quem quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então esforça-te e tem bom ânimo. Fala para o seu irmão aí, se esforça, irmão, e tem bom ânimo. Se esforça e tem bom ânimo. Se esforça e tem bom ânimo. Você vai sair daqui repetindo isso. Irmãos, esforça-te e tem bom ânimo, primeiro, para guardar a palavra de Deus no seu coração. Porque se você observa aqui, no versículo 1, do capítulo 1, diz que o Senhor, Ele não se materializou para Josué, Ele falou com Josué. Amém, irmãos? Não está dizendo que Deus, Ele desceu do céu e se materializou, e Josué teve uma visão e viu Deus. Não. Deus começou a falar com ele. Deus começou a falar com ele através da sua palavra. E à medida que a palavra de Deus foi entrando no coração de Josué, à medida que a palavra de Deus foi entrando no seu espírito, à medida que a palavra de Deus foi entrando no seu coração, ele foi recebendo força, ele foi recebendo poder, ele foi recebendo condição para se colocar em pé e para avançar, para ir adiante, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é poderosa. Quando ela começa a entrar na nossa alma, quando ela começa a entrar no nosso espírito, quando ela começa a entrar na nossa mente, ela vai nos levantando, ela vai nos tirando da situação de queda e de prostração onde a gente se encontra. Deus começou a trabalhar na vida desse homem através da palavra. Deus começou a falar com ele, e aquela palavra foi ele levantando Josué, foi colocando Josué em pé novamente, interiormente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ele começou a ser levantado de dentro para fora, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos levantar, irmãos, interiormente.
colocar a gente de pé de novo. E tem muita gente, talvez aqui dentro dessa igreja, que precisa ser colocado de pé novamente, interiormente, porque está triste, está desanimado, está preocupado, está sem esperança de coisas melhores. Eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra que levantou Josué naquele dia, tem poder para te levantar hoje. A mesma palavra que colocou Josué em pé, ela tem o poder de colocar você em pé nesta noite. A palavra de Deus, ela levanta as pessoas espiritualmente, porque, irmãos, primeiro porque ela é libertadora. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Em outras palavras, irmãos, a palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Nos liberta do que, pastor? Nos liberta da mágoa, nos liberta do engano, nos liberta do orgulho, nos liberta do ressentimento, nos liberta, irmãos, de um caráter corrompido. E à medida que ela vai entrando na nossa vida, ela vai nos libertando, ela vai mostrando para nós o que é certo, o que é errado na nossa vida, e a gente vai consertando as coisas com Deus, e a gente vai se levantando espiritualmente. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela vai nos libertando, irmãos, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que fere o caráter de Deus em nós. E hoje, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Por isso que o Senhor falou com Josué, dizendo: olha, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque fazendo assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Em outras palavras, quem guarda a palavra, quem ouve a palavra, quem pratica a palavra, é próspero, é bem sucedido. Quem quer ser próspero? Quem quer ser bem sucedido? Então ouça a palavra, guarde a palavra, obedeça a palavra, coloque a palavra em ação na sua vida, e você vai ver que vai vir prosperidade. Você será próspero nos seus caminhos. Por que o mundo hoje está em trevas, irmãos? Por que a gente olha à nossa volta e a gente vê a maldade imperando, a injustiça, a imoralidade? Irmãos, nós vemos um mundo em trevas, porque, irmãos, as pessoas que estão lá fora não estão sendo dirigidas pela palavra, elas estão sendo dirigidas pelas filosofias humanas, pelos conceitos humanos, pelas ideologias humanas, que na maioria das vezes estão comprometidas com a imoralidade sexual, ética. Enfim, irmãos, o mundo está caminhando numa direção de perdição. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo dirigidas pela palavra de Deus, e por isso o coração do ser humano está se tornando um coração insensível, está se tornando um coração orgulhoso, está se tornando um coração violento. As pessoas têm muito mais facilidade para ferir, para machucar, para desprezar, para rejeitar, do que para amar, para acolher, para perdoar. É mais difícil para as pessoas hoje perdoar, acolher, abraçar, mas é muito fácil desprezar, é muito fácil ferir, é muito fácil machucar o outro. Por quê? Porque o que está dirigindo a vida das pessoas não é a palavra de Deus. Mas nesta igreja, o que vai dirigir a vida das pessoas que está aqui é a palavra do Senhor. Amém? Nesta igreja eu profetizo na sua vida, você que está aqui nessa noite, você não foi trazido aqui para ser conduzido por filosofias humanas, por ideologias malignas. Você foi conduzido aqui para ser confrontado com a palavra do Deus que quer dirigir a sua vida. Porque, irmãos, que aquele que é dirigido pela palavra, ele se torna uma pessoa melhor para si, para a sua família
e para o mundo. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de colocar na vida daquele que a recebe o caráter do Deus da palavra. Então, quando você começa a receber a palavra, o amor do Deus da palavra começa a aparecer em você. A santidade do Deus da palavra começa a aparecer na sua vida. Porque a palavra, ela implanta em nós o caráter do Deus da palavra. Por isso Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem quer ser santificado aí? Começa aqui. Essa palavra, ela te santifica, porque ela é o espelho da sua alma. Quem vai de manhã cedo, quando acorda, no espelho para dar aquela ajeitada, irmãos, no visual? Quem faz isso? Todo mundo, né, irmãos? Aí chega lá, o cabelo está de um lado, do outro, né? Remela no olho. Enfim, o espelho, ele serve para mostrar aonde a gente tem que ajustar as coisas, aonde está a remela, aonde está feio. Aí o espelho vai mostrando, a gente vai arrumando, sim ou não? Então o espelho, ele exerce esse efeito sobre o nosso corpo físico. A palavra, ela exerce esse efeito sobre a nossa alma. Quando você olha para a palavra, você vê quem é você por dentro. O espelho revela quem é você por fora, mas a palavra revela quem é você por dentro. E à medida que você vai entrando na palavra, a palavra vai te mostrando como é que você está por dentro. E aí você vai consertando as coisas. O que o Senhor estava dizendo para Josué: Josué, eu tenho muitas coisas para te dar. Eu tenho uma terra nova, eu tenho um lugar de bênção, eu vou vencer os seus inimigos, eu vou entrar com vitória na sua vida e na vida do meu povo. Porém, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Irmãos, hoje nós precisamos nos esforçar. Quando eu olho para a nossa realidade hoje como igreja, como mundo, eu vejo que as pessoas hoje elas estão tendo uma dificuldade muito grande para permanecer em pé emocionalmente, para permanecer em pé espiritualmente. Por isso a mensagem do esforça-te, tem bom ânimo, ela tem se tornado muito relevante para os nossos dias. Por quê? Porque nós desanimamos com muita facilidade, sim ou não? Às vezes você vem num culto de domingo à noite, o fogo cai, Deus fala contigo, o Espírito Santo te enche de poder, você sai turbinado no Espírito e tal, e chega a segunda-feira, você ainda está com aquele culto no coração, aquela palavra, mas de repente, vem a terça, vem a quarta, aí aquele crente que estava animado, de repente já não está mais, já está querendo jogar, já está querendo chutar o pau da barraca, já está querendo divorciar, já está querendo deixar a igreja, já nem parece mais a mesma pessoa. Irmãos, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo para vencer você mesmo e seus inimigos interiores. Amém, irmãos? Primeiro, esforça-te, tem bom ânimo para guardar a palavra. Segundo, esforça-te, tem bom ânimo para vencer a si próprio e os seus inimigos interiores. Então a gente às vezes fala muito do diabo, irmãos. Pastor, foi o diabo. Às vezes o diabo nem entrou em cena, irmãos. Às vezes o diabo estava lá comendo um cachorro quente, sei lá, ele estava distante, né? Estava nem ali. Mas a gente tem que jogar a culpa em alguém, né? Que nem a história de um camarada que estava num retiro, e aí todo mundo em jejum e oração, e aí ele viu um ninho de passarinho, ele viu um ovo, aí pegou aquele ovo, esquentou uma colher e começou a cozinhar o ovo ali, e aí chegou o pastor, falou: mas rapaz, é jejum, como é que você está comendo? Pastor, foi o diabo. Aí disse que o diabo apareceu de repente e falou: fui eu não, nem eu seria tão criativo assim, né? Eu gostaria de ter sido, mas não fui eu não. Irmãos, muitas vezes o que acontece? Nós estamos perdendo batalha para nós mesmos. Nós precisamos vencer a nós mesmos em relação aos nossos inimigos interiores.
Josué tinha 4 inimigos que ele precisava vencer: desânimo, tristeza, frustração e medo. Desânimo, tristeza, frustração e medo. Vou repetir: desânimo, tristeza, frustração e medo. Talvez um desses esteja na tua vida, ou 2, ou 3, ou os 4, né? Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: desanimado, triste, frustrado e com medo, ninguém vai a lugar nenhum. Desanimado, triste, frustrado e com medo, já era para você, irmão, né? Você não vai a lugar nenhum. Deus estava falando assim para Josué: Josué, eu vou te entregar a terra, você vai atravessar o Jordão, está aí na frente, a vitória já está aí, né? Está tudo preparado. Eu jurei a Moisés que daria a vocês essa terra, e eu vou dar essa terra a vocês. Os povos que vierem contra vocês, os heteus, todos eles serão vencidos, porque assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei, porém esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, a minha parte eu vou fazer. A sua é vencer o medo, a frustração, a tristeza e o desânimo. Eu não vou vencer isso por você. Quem tem que se esforçar e ter bom ânimo é você. Eu vou te dar a vitória, mas você tem que vencer esses inimigos que muitas vezes estão querendo te impedir de alcançar a promessa. Porque eu tenho uma promessa na sua vida, eu tenho um plano de bênção na sua vida, eu tenho uma promessa para ser cumprida na sua vida, na vida do meu povo. Porém, esses inimigos estão se levantando para tentar impedir você de conquistar a promessa, de viver o plano de bênção que eu tenho na sua vida. Mas cabe a você se esforçar e ter bom ânimo para vencer esses inimigos. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um plano de bênção para você. Amém? Deus tem promessas para serem cumpridas na sua vida. Amém? Mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Quem são as pessoas que conquistam as promessas de Deus na sua vida, irmãos? São aqueles que se esforçam e têm bom ânimo. São aqueles que se esforçam e têm bom ânimo para continuar andando no caminho estreito. Quando todo mundo está andando no caminho largo. Quem é que conquista as promessas de Deus na sua vida? São aqueles que continuam se esforçando, irmãos, para serem fiéis a Deus, enquanto está todo mundo abrindo mão da sua fidelidade ao Senhor. Quem é aquele que conquista as promessas de Deus, irmãos? São aqueles que se esforçam e têm bom ânimo para continuar fazendo o que é certo, quando está todo mundo fazendo o que é errado. Quem é que conquista as promessas de Deus, irmãos, na sua vida? São aqueles, irmãos, que se esforçam e têm bom ânimo para continuar orando, vindo à igreja, meditando na palavra, consagrando a sua vida ao Senhor, enquanto está todo mundo, irmãos, lá fora, caindo na gandaia, e se entregando para a televisão, se entregando, irmãos, para as diversões que o mundo oferece, e não quer nada de Bíblia, não quer nada com oração, não quer nada com igreja. Por quê? Porque eu aprendi que a igreja pode ser no virtual. Irmãos, não tem igreja no virtual. Jesus veio formar uma igreja no pessoal. Relacionamentos não se constrói atrás de uma tela. Relacionamento se constrói tocando nas pessoas, abraçando as pessoas, se envolvendo com os problemas das pessoas, se envolvendo com os sonhos das pessoas, fazendo diferença na vida das pessoas. Igreja é isso, irmão. Igreja é isso. Então não negligencie o propósito de ser igreja. Se você está aqui nessa noite, glorifique a Deus pela oportunidade que Deus tem te dado, porque você está num lugar de bênção. Tem crente que não dá valor aos outros crentes. Tem crente que não dá valor à unidade, irmãos, com seus irmãos. Isso é triste. Tem crente que acha que é a última bolachinha do pacote no deserto, ou a última Coca-Cola gelada no deserto. Irmão, seja honrado por pegar na minha mão, né? Como se a pessoa fosse mais importante do que os demais.
Irmãos, todos nós aqui somos nada, e Deus é tudo na nossa vida. Eu não sou nada, eu só tenho uma função diferente. Eu estou aqui pregando para você, mas eu não sou melhor do que você, eu sou igual a você, né? Todos nós somos iguais em valor diante de Deus, mas diferentes em funções. Somos iguais em valor, porém diferentes nas funções, no chamado, nos dons, mas isso não nos torna melhor nem pior que ninguém. Amém, igreja? Esforça-te e tem bom ânimo para você vencer os seus inimigos interiores. Josué tinha que vencer o medo, o desânimo, a frustração, a tristeza. Quais são os inimigos que você tem que vencer? Medo, frustração, tristeza, orgulho, mágoa. Quais são os inimigos que estão dentro da sua vida e que estão fazendo de você uma pessoa triste, paralisada na fé, que não consegue avançar com Deus, que não consegue ir adiante para conquistar as promessas que Deus tem? E eu quero dizer mais uma vez, Deus tem promessas para a tua vida, e são maravilhosas, são tremendas, mas você tem que reagir, se esforçando e tendo bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Irmãos, Josué era servo de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Levanta a mão quem era servo de Deus. Deus impediu ele de passar por situações que trouxeram tristeza no seu coração, desânimo, frustração? Não impediu, irmãos. Às vezes isso vai acontecer com você, às vezes isso vai acontecer comigo. A gente vai passar por uma situação, às vezes, que vai trazer tristeza, às vezes a gente vai passar por uma situação que vai trazer desânimo, às vezes a gente vai passar por uma situação que vai trazer frustração na nossa vida. Isso não é pecado. Você estar triste, ou desanimado, ou frustrado, ou com medo, isso não é pecado. O problema é quando você se entrega ao medo, é quando você se entrega à frustração, é quando você se entrega ao desânimo, é quando você se entrega à tristeza. Passar pela tristeza é uma coisa, se entregar à tristeza, aí já é um nível muito mais avançado, né, irmãos? Aí virou problema, né? Aí virou problema. Então, tem muita gente que está se entregando. E o que o Senhor está dizendo? Não se entrega não, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, Josué, ele passou por um deserto de dificuldades. Ele tinha passado por um deserto de 40 anos de dificuldade, de luta. Ele estava só precisava passar o Jordão. Passou o Jordão e já estava na bênção. Ou seja, apesar do medo, ele tinha que avançar. Amém, irmãos? Apesar da tristeza, ele tinha que avançar. Apesar da frustração, ele tinha que avançar. Apesar, irmãos, do desânimo, ele tinha que avançar. E eu quero dizer para você, querido, apesar de todas essas situações que possam estar na tua vida, você precisa avançar, porque talvez você já esteja a poucos metros da bênção, mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, quando nós analisamos essas 4 situações da vida de Josué, medo, frustração, desânimo e tristeza, 3 dessas situações estão relacionadas com o passado, e uma está relacionada com o futuro. Quando Deus chega para Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Eu pergunto para os irmãos: Josué já não sabia que Moisés estava morto, irmãos? Sim ou não? Por que Deus tinha que dizer para ele: Moisés, meu servo, é morto? É simples, irmãos. Porque Deus queria mostrar para ele que ele conhecia o seu desânimo, a sua tristeza e a sua frustração por causa da morte de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: eu sei que essa frustração, essa tristeza, esse desânimo que está no seu coração está relacionado com o que aconteceu no passado. Só que eu não te chamei para ficar preso nas frustrações, nas tristezas e nos desânimos do seu passado.
porque o passado tem que ficar no passado. Eu conheço, Josué, os desânimos, eu conheço as frustrações e as tristezas do seu passado, só que você não foi chamado para viver em função das tristezas, dos desânimos, das frustrações do seu passado. Você foi chamado para viver mediante o milagre de vitória que eu te dou no presente. Tem muita gente que está vivendo no passado, tem muita gente que ainda está olhando para as frustrações do passado, para as tristezas do passado, e por isso não avança para frente. Fala para o seu irmão assim: deixa o passado no passado, irmão. O que passou você não pode mudar. Agora o presente Deus pode reconstruir na sua vida. Ele é Deus que reconstrói vidas, Ele é Deus que reconstrói histórias, Ele é Deus que reconstrói tudo que talvez lá atrás não aconteceu da maneira como nós gostaríamos que acontecesse. Josué estava triste porque alguém que ele amava muito não estava mais ao seu lado. Agora ele estava sozinho. E existem situações assim na nossa vida, irmãos. Às vezes pessoas nos deixam. Às vezes pessoas nos deixam porque elas quiseram nos deixar. Mas às vezes pessoas nos deixam por força das circunstâncias da vida, como foi o caso de Josué, de Moisés em relação a Josué. E aí nesse momento, sabe o que acontece? Deus diz para você, Deus diz para mim: pare de se apoiar em quem morreu e se apoie em quem está vivo, porque eu estou vivo na tua vida. Pare de se apoiar em quem ficou e se apoie em quem está do seu lado. Eu estou contigo. Irmãos, Deus, Ele estava dizendo para Josué: vamos a um novo nível de maturidade, Josué. Você aprendeu a confiar no homem, você aprendeu a se apoiar no homem. Agora eu quero que você vá a um nível a mais. Eu quero que você comece a se apoiar em mim. Ao invés de você se apoiar em quem não consegue estar contigo em todo o tempo, se apoie em mim, porque eu posso estar contigo em todo o tempo. Irmãos, às vezes Deus tira apoios da nossa vida, pessoas da nossa vida, só para nos fazer depender mais dele, só para nos levar a um relacionamento mais íntimo com Ele. E talvez nessa noite você está aqui para aprender isso. Amém? A outra situação que ele estava vivendo era o medo, e ela estava relacionada ao futuro. Josué tinha medo do futuro, porque ele olhava para o povo, e aquele povo ele teria que liderar agora. E ele falava: meu Deus, esse povo é desobediente, esse povo é instável, esse povo quase apedrejou Moisés, esse povo quase matou Moisés, esse povo é difícil, né? Senhor, será que eu vou dar conta? Quantos já tiveram nessa situação, irmãos, de olhar para uma situação e ficar com medo de não dar conta? Quantos já passaram por essa situação aí? Muitos de nós. Era o medo do futuro, o medo de não dar conta, o medo de ser morto pelo povo, talvez, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Ele estava com medo de se frustrar com pessoas. Quem tem medo de se frustrar com pessoas? Levanta a mãozinha, seja mais corajoso. Muito bem. Irmãos, todos nós podemos nos frustrar com pessoas. Quem ama está sujeito a se frustrar com a pessoa amada, sim ou não? Só que eu quero dizer para você, lá em 1 João 4,18 diz assim: vença o medo através do amor. Diz assim: aquele que é aperfeiçoado no amor não teme ou não tem medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Pastor, como é que o senhor explica isso? Olhando para Jesus, irmãos. Jesus, ele amou seus discípulos? Sim ou não, Nicole? Jesus sabia que seus discípulos iriam traí-lo? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes?
Ou seja, ele sabia que ia ter decepção, mas ele amou os seus discípulos assim mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: amar é um investimento que você faz em alguém. É como se você estivesse dizendo assim: eu sei que você vai me decepcionar, vou sofrer, mas não vou desistir de você, porque à medida que eu amo a tua vida, eu estou dando para Deus a ferramenta que Deus precisa para mudar o seu coração. Quando você ama alguém, apesar dos defeitos que a pessoa tem, apesar das frustrações que ela te faz passar, você está dando para Deus a condição dele trabalhar naquela pessoa e mudar ela. Amém, igreja? Jesus amou os discípulos assim: hoje vocês me negam, hoje vocês me decepcionam, mas amanhã vocês vão morrer por mim, porque vai ter mudança. E essa mudança teve. E eu quero dizer para você, querido, Deus quer mudar as nossas vidas. A gente precisa deixar. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque tem gente que depende de você na caminhada. Amém? Deus disse: você fará o povo entrar. Em outras palavras, eu estava dizendo assim, você precisa entrar porque tem uma multidão que vai atrás de você. Então você precisa estar firme, porque outras pessoas dependem da tua firmeza espiritual. Irmãos, não tem quem já ouviu essa frase assim: olha, aquela pessoa naquela casa é o esteio daquela casa. É o esteio daquela casa. Por quê? Porque é a pessoa que mais ora, é a pessoa que mais lê a Bíblia, é a pessoa que mais tem compromisso com Deus. Quem já ouviu isso? Tem isso, irmãos? Tem isso, irmãos? Tem. Às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, né? Só que aí tem um problema. Se essa pessoa que é o esteio da casa cair, todo mundo cai junto. Sim ou não, irmãos? Se ela cair, todo mundo desaba. E muitas vezes é assim. Nós precisamos entender que para outros permanecerem em pé, a gente tem que permanecer em pé. Se a gente quer conduzir outras pessoas a uma terra prometida de salvação, tirando essas pessoas do deserto do pecado, nós temos, irmãos, que permanecer firmes. Nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo. Por quê? Porque tem outras pessoas que dependem de nós. Talvez na sua casa você seja a pessoa que precisa ficar firme. Por quê? Porque lá tem alguém te observando. Sempre tem alguém olhando a gente, sim ou não, irmãos? Principalmente quando o problema chega, quando a crise chega, quando as dificuldades chegam, tem gente observando você para ver como é que você vai reagir. Diz que é crente. Vamos ver como é que vai agir agora que chegou o problema, que chegou a crise. É aí que as pessoas observam você. Porque quando tudo está bem, irmãos, está tudo na bonança, está tudo bem, todo mundo é igual. Sim ou não, irmãos? O crente fiel, o crente infiel, você não vê diferença. Você vê diferença é quando o problema chega. Você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Não é quando tudo está bem. Porque quando tudo está bem, você não precisa se esforçar. Sim ou não? Você precisa se esforçar quando está tudo bem? Não, porque está tudo bem. Agora quando está tudo mal, aí tem que se esforçar. Sim ou não? Esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. A igreja precisa se esforçar e ter bom ânimo para pregar com paixão, com intencionalidade o Evangelho de Cristo. A igreja precisa se esforçar e ter bom ânimo, irmãos, para viver a vida cristã de uma maneira tão apaixonada, tão impactante, tão extraordinariamente transformada, que as pessoas que nos cercam, ao terem contato conosco, não conseguirão chegar perto de nós sem perguntar: quem é o seu Deus? Porque eu quero esse Deus na minha vida. Às vezes, irmãos, para proclamar a Cristo, a gente não precisa ter palavras bonitas. A gente precisa ter uma vida nas mãos de Deus, consagrada a Deus,
comprometida com Deus, uma vida que enfrenta com coragem e com ânimo os problemas, porque as pessoas olham para nós e vê, está passando pelo problema, mas está dando glória a Deus, está passando pelo problema, mas não está murmurando, não está reclamando, está firme na fé. Esse é crente de verdade. Preciso conhecer o Deus dessa pessoa. Amém, irmãos? Você precisa ser essa pessoa. Eu preciso ser essa pessoa. Amém? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tem gente te olhando, e tem gente que depende de você para chegar na terra prometida. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus está no comando da sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, eu vou procurar me apressar agora, porque os minutos começaram a ficar contra mim. Agora é aquele momento que eu tenho que falar mais rápido, né? Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: quem está no comando da sua vida não é o diabo, quem está no comando da sua vida não são os problemas, quem está no comando da sua vida não é o mundo, quem está no comando da sua vida é Jesus. Quem está no comando da sua vida é o Senhor. O Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Não te mandei eu, Josué? Em outras palavras, está dizendo: quem mandou fui eu, quem está comandando sou eu, então vai. Vai, porque quem está no comando sou eu. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: quem está comandando a sua vida é o Senhor. Então levanta a cabeça, estufa o peito e vai, porque Ele vai ser contigo. Vai adiante, porque Ele está no comando da sua vida. Se Deus está no comando, a gente tem que descansar no cuidado de Deus. Por quê? Porque Ele está no comando, porque é Ele que está à frente, porque é Ele que está dirigindo as coisas. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus está no comando da sua vida. Mas em último lugar, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor é contigo por onde quer que andares. Deus, Ele não se conforma apenas em comandar, Ele quer estar com você. Irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha não os queimou. Por quê? Porque Deus estava com eles. Quando Daniel entrou na cova dos leões, irmãos, os leões não jantaram Daniel. Por quê? Porque Deus estava com eles, com ele. Quando o salmista no Salmo 23 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não é porque as coisas estão bem, não é porque eu tenho dinheiro, mas é porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu quero dizer para você nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus é contigo, irmão. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua crise, seja ela pessoal, seja ela familiar, seja qual for a sua crise, Deus é contigo nessa noite. Então eu quero dizer para você: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Jesus diz: essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu e fez de você um vencedor, e fez de você uma vencedora. Então nessa noite você não é qualquer pessoa neste lugar, você é alguém que está em Cristo e Cristo está em você. A vitória dele está contigo e a vitória é sua em nome de Jesus. Fique em pé.